Imagine comigo uma cena majestosa. O céu se abre, uma voz ressoa do alto revelando: "Este é o meu filho amado." Enquanto o filho está sendo batizado nas águas do Jordão e o Espírito Santo desce como pomba. Esta cena do batismo de Jesus não é apenas um momento histórico, mas uma revelação dramática da natureza do nosso Deus. Meus amados irmãos e irmãs, hoje vamos mergulhar em uma das doutrinas mais profundas e fundamentais da nossa fé, a doutrina da Trindade. E por que ela é tão importante? Porque ela nos revela quem Deus é em sua própria essência. A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Oséias Silva. Estudaremos juntos uma nova lição da IBD. E no primeiro trimestre de 2025, estamos estudando a lição Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E a lição de hoje, Deus é triuno. O texto áureo de hoje fica em Mateus capítulo 28, versículo 19, e diz o seguinte: "Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo." A verdade prática: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e esta verdade está em toda a Bíblia. A nossa leitura fica em Mateus capítulo 3, versículo 15 ao 17, e capítulo 28, versículo 19 e 20. Amados irmãos em Cristo, abram a palavra de Deus em Mateus 28, 19, nosso texto áureo. Ali encontramos as palavras de Jesus: "Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo." Esta passagem revela algo extraordinário sobre nosso Deus. Observe que Jesus não diz nos nomes, no plural, mas em nome, no singular, seguido de 3 pessoas distintas. Este não é um detalhe menor, é uma janela que nos permite vislumbrar o próprio coração de Deus. Desde os primeiros dias da igreja, os cristãos vivenciavam esta realidade maravilhosa, experimentavam o amor do Pai, eram transformados pela graça do Filho e eram guiados pelo poder do Espírito Santo. Eles não precisavam de formulações teológicas complexas, viviam a realidade de um Deus que é perfeitamente um e maravilhosamente três. Não era uma doutrina difícil para eles, era uma realidade viva. No entanto, ao longo da história da igreja, surgiram aqueles que tentaram simplificar este mistério divino, seja negando a divindade do Filho e do Espírito, seja confundindo as pessoas da Trindade. É como tentar colocar o oceano em um copo d'água, impossível e perigoso. Por isso, hoje mais do que nunca, precisamos entender claramente o que a palavra ensina sobre o nosso Deus triuno. Porque, meus irmãos e irmãs, não estamos apenas estudando uma doutrina, estamos contemplando a própria natureza do Deus que nos criou, nos redimiu e nos santifica. Como Jesus disse em João 17,3, "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." Vamos então orar pedindo que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento, enquanto mergulhamos nesta verdade preciosa. Porque, meus irmãos e irmãs, conhecer corretamente a Deus não é apenas uma questão de teologia, é uma questão de vida eterna. Tópico 1. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Quando abrimos as páginas sagradas da Palavra de Deus, encontramos uma verdade extraordinária que se desdobra progressivamente. Nosso Deus é único, mas existe em 3 pessoas distintas. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Os judeus proclamavam diariamente: "Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor." Mas observe algo fascinante. A palavra hebraica usada ali para único é Echad, a mesma palavra usada para descrever como marido e mulher se tornam uma só carne. É uma unidade composta, não solitária. E não para por aí. Logo nas primeiras páginas de Gênesis, Deus se revela usando plurais majestosos. "Façamos o homem à nossa imagem." Em Gênesis 3, novamente, o homem se tornou como um de nós. Estas não são apenas curiosidades linguísticas, são pistas divinas sobre sua natureza. No Novo Testamento, esta verdade brilha com esplendor. No batismo de Jesus, temos as 3 pessoas da Trindade manifestando-se simultaneamente. O Filho nas águas, o Pai fala dos céus, o Espírito desce como pomba.
três pessoas, uma única cena divina. Na grande comissão, Jesus ordena batizar em nome singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo, três pessoas. Um único nome, três pessoas distintas, uma única autoridade. Pense comigo, quando Paulo abençoou os coríntios com a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, ele não está apenas sendo poético, está revelando a realidade trinitária de Deus. Cada pessoa da Trindade é plenamente Deus. O Pai é chamado Deus, Filipenses 2:11. O Filho é chamado Deus, Colossenses 2:9. O Espírito Santo é chamado Deus, Atos 5:3-4. Mas atenção, não são três deuses. São três pessoas distintas compartilhando a mesma essência divina. Como a água, que pode existir como líquido, gelo e vapor, mas continua sendo H2O. Assim Deus é um em essência, três em pessoas, embora essa ilustração seja limitada para expressar tão sublime mistério. Esta verdade não é um quebra-cabeça teológico para nos confundir, mas uma revelação preciosa para nos fazer adorar. Quando entendemos que Deus é triuno, compreendemos melhor seu amor eterno, sua perfeita comunhão e seu plano redentor. Entender a Trindade não é apenas um exercício teológico, é conhecer o coração do nosso Deus. Como disse C.S. Lewis, no cristianismo, Deus não é uma coisa estática, mas um dinamismo, uma vida dramática, um tipo de dança. Na Trindade, descobrimos que Deus não precisou criar para amar. Ele sempre foi amor em si mesmo, numa eterna comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo. Tópico 2. As heresias contra a doutrina da Trindade. Amados irmãos e irmãs, se você tivesse que explicar a Trindade para alguém, como faria? É nessa tentativa de simplificar que muitos acabam distorcendo a verdade. Ao longo da história da Igreja, Satanás tem tentado distorcer a verdade sobre quem Deus é. Como um falsificador que tenta imitar uma obra de arte valiosa, as heresias tentam apresentar um Deus diferente daquele revelado nas Escrituras. Vamos focar hoje em duas principais distorções que persistem até hoje, o unicismo e o unitarismo. Estas não são apenas divergências teológicas menores, são desvios graves que afetam a própria essência de nossa fé. Primeiro, vamos entender o unicismo. Esta heresia surgiu no século III e é conhecida por vários nomes: modalismo, patripacianismo, sabelianismo, mas não se deixa confundir pelos termos técnicos. A ideia central é simples e perigosa. Eles afirmam que Deus é uma única pessoa que se manifesta de três modos diferentes, às vezes como Pai, às vezes como Filho e às vezes como Espírito Santo. Imagine um ator que usa três máscaras diferentes em uma peça. Para os unicistas, Deus seria como este ator, a mesma pessoa, apresentando-se de formas diferentes. Mas isso contradiz frontalmente a palavra de Deus. No batismo de Jesus, vemos três pessoas simultaneamente. Jesus ora ao Pai. Seria ele falando consigo mesmo? O Espírito Santo intercede por nós junto ao Pai. Seria Deus intercedendo para si mesmo? O unitarismo, por sua vez, vai para o extremo oposto. Eles reconhecem apenas o Pai como Deus, negando a divindade de Jesus e do Espírito Santo. É como tentar apagar as estrelas do céu. Por mais que tentem, a glória divina de Cristo e do Espírito Santo brilha em toda a Escritura. E talvez alguém pergunte, por que essas heresias são tão perigosas? Primeiro, elas distorcem a obra da salvação, comprometem a mediação de Cristo, alteram a natureza da adoração, afetam nossa compreensão do amor divino. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, João 10:30, ele não estava dizendo que era a mesma pessoa que o Pai, mas que compartilhava a mesma natureza divina. Quando orou, Pai, glorifica o teu Filho, João 17:1, demonstrou claramente a distinção das pessoas. E como identificar essas heresias hoje? Analise esses 4 itens. Quando alguém diz que Jesus é o próprio Pai, quando negam a divindade de Cristo, quando confundem as pessoas da Trindade, quando simplificam demais esse mistério divino. A palavra de Deus esclarece. O Pai envia o Filho, João 3,16. O Filho ora ao Pai, João 17. O Espírito procede do Pai, João 15,26. São 3 pessoas distintas em perfeita unidade.
Precisamos estar vigilantes. Essas heresias antigas continuam vivas, apenas com roupagens modernas. Como disse Paulo, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Gálatas 1:8. Estas heresias não são apenas erros teológicos, são desvios que podem levar à perdição. Como disse Jesus, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8:24. Conhecer o Deus verdadeiro não é opcional, é a diferença entre adorar o Criador ou a criação de nossa própria mente. Quando alteramos a verdade sobre quem Deus é, não estamos apenas mudando uma doutrina, estamos adorando outro Deus. Tópico 3. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Amados, não pensem que as heresias antigas ficaram no passado. Como um vírus que muta para sobreviver, o unicismo tem que se adaptar aos tempos modernos, infiltrando-se de maneiras sutis em nossas igrejas, especialmente através da música e das redes sociais. Hoje encontramos um fenômeno preocupante. Muitos crentes, sem perceber, estão sendo expostos a doutrinas unicistas através de letras de músicas aparentemente espirituais. É como um veneno adoçado, a melodia agrada aos ouvidos, mas a letra contamina a alma. Você pode estar pensando, mas se as pessoas se convertem através dessas músicas, o que tem? Lembre-se, a conversão acontece pelo poder da palavra de Deus, não pela música em si. Como Jesus alertou em Mateus 7, muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Mas não o conheceram verdadeiramente. Nisso nós podemos meditar. Primeiro, não baseie suas crenças em emoções. Sentir-se bem com uma música não significa que ela seja biblicamente correta. Lembre-se, nossas emoções foram afetadas pela queda. É a palavra de Deus, não nossos sentimentos, que é a nossa bússola doutrinária. Vivemos um momento perigoso na igreja. O unicismo moderno não se apresenta em tratados teológicos complexos, mas se infiltra através de músicas emocionantes, pregações carismáticas, redes sociais atraentes, literatura cristã popular. Segundo, reconheça os sinais do unicismo moderno. Confusão entre as pessoas da Trindade nas letras, Jesus sendo chamado de Pai, negação sutil da distinção entre as pessoas divinas, ênfase excessiva em experiências. E como nos proteger? Conheça a verdade bíblica, examine as letras das músicas, esteja sob a autoridade pastoral, cultive discernimento espiritual. E por último, nossa resposta como cristão deve ser firme, mas amorosa, precisa, mas não hostil, bíblica, não emocional, pastoral, não condenatória. E por que isso é tão sério? Porque, como Jesus disse em João 17,3, a vida eterna está ligada ao correto conhecimento de Deus. Não é uma questão de preciosismo teológico, mas de salvação. Quando alteramos quem Deus é, corremos o risco de adorar outro Jesus, 2 Coríntios 11:4. Lembre-se, o erro doutrinário afeta a salvação. A verdade precisa ser defendida, o amor precisa ser mantido, a igreja precisa ser protegida. Nossa preparação de defesa da fé deve ser vigilância doutrinária, discernimento espiritual, estudo aprofundado da palavra, amor pelos que estão no erro. Lembre-se também, podemos não compreender completamente o mistério da Trindade, mas devemos aceitar e defender o que a palavra de Deus revela sobre o nosso Deus. O preço de tolerarmos o erro hoje pode ser a perda de almas amanhã. A verdade sobre Deus não é negociável. Por isso, o preço de abandonar a verdade sobre Deus não é apenas doutrinal, é eterno. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao fim de nossa jornada de hoje, mas na verdade este é apenas o começo de uma vida inteira de descobertas sobre nosso maravilhoso Deus triuno. Como vimos, a doutrina da Trindade não é um conceito filosófico abstrato, mas uma verdade revelada que permeia toda a Escritura. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus se revela como um em essência e três em pessoas, uma unidade perfeita na diversidade. Vivemos em tempos em que as pessoas buscam simplificar tudo, inclusive a natureza de Deus. O unicismo moderno, com as suas músicas cativantes e mensagens emotivas, representa uma ameaça real à fé verdadeira. Mas lembre-se, a simplicidade nem sempre é sinônimo de verdade.
vimos 3 verdades fundamentais. Primeiro, a palavra revela um Deus que é perfeitamente um e eternamente 3. Segundo, as heresias antigas continuam vivas e perigosas. Terceiro, precisamos estar vigilantes contra o nicismo moderno. Mas além da teoria, o que isso significa para nós hoje? Significa que somos amados pelo Pai, somos redimidos pelo Filho, somos guiados pelo Espírito. Nossa responsabilidade é certa: manter-nos firmes na verdade bíblica, ajudar outros a conhecerem o verdadeiro Deus. Como disse Atanásio há séculos, adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade. Esta não é uma fórmula matemática para ser resolvida, mas um mistério divino para ser adorado. Conhecer o Deus verdadeiro não é apenas o nosso maior privilégio, é nossa maior proteção contra o erro e a nossa garantia de vida eterna. Que o Pai, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito, ajude-nos a conhecê-lo mais profundamente e adorá-lo mais verdadeiramente. Amém. Meus irmãos, finalizamos a aula de hoje, mas agora é sua vez. Deixa nos comentários aí o que você está achando da lição desse trimestre, ou caso você queira adicionar algum conteúdo para ajudar outros irmãos, é só escrever aí nos comentários. Além disso, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser informado quando sai a próxima aula e compartilhe com mais pessoas. Nós terminamos a aula de hoje, mas o assunto não para por aqui. Você pode conferir os livros que eu indico sobre o assunto na descrição do vídeo e primeiro comentário. Além disso, indico continuar assistindo o vídeo da próxima lição que vai aparecer aqui quando estiver disponível, ou o vídeo de outra lição que eu indico que vai estar deste outro lado aqui. E que Deus continue edificando a sua vida com a palavra dele.